pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Neste mundo vives, neste mundo queres deste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. E assim eu esta oportunidade as palmas vamos louvar o 296. Glória a Deus. 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 No jardim Jesus Cristo falava, quando os ventos o foram prender, e
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a mão na paz, Senhor Jesus. Vamos louvar o 442. Me ajudem aí, irmãos, porque minha boca é muito boa para louvar, não. Mas vamos agradecer o nome do nosso Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber deles o galardão. Ó, que prazer! Breve verei o bom Jesus, eu viverei em plena luz, no lindo céu, eu louvarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória à vida do Senhor, e eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus, eu viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Esse ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mais algum? Quer oportunidade? Aleluia. Vamos ver se você nós vamos bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou estar louvando o hino 299. Há um canto novo. Há um canto novo no meu ser. É a voz de meu Jesus que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual.
no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor e riquezas que fluem caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Amém, Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido sempre que Deus se faz presente. Fazer a segunda parte. Glória a se pôr de pé. Glória a Deus. Depois que se pôr de pé. Jesus está aqui, com seu poder, O mal já saiu, o ódio viver, a se acabou, a nossa casa, a bênção chegou. nossa casa, a bênção chegou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá por nós. E é um dos maiores sacrifícios que Deus se agrada, segundo a Bíblia, é o sacrifício de agradecer a Ele. Quando estamos agradecendo, estamos demonstrando que estamos contentes com aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo e também que Ele fazerá. Tem grupo das irmãs para louvar? As irmãs que louvam, seja mais ou menos, mas o importante que louvam, não é? Louve ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Se as irmãs têm luta por cima já para louvar, daqui a pouco teremos uma oração já está a boa palavra de Deus. Aleluia. Graças a Ele,
aleluia. Glória a Jesus. Grupo Pedra Angular. Saudamos a igreja na paz de Jesus. Nós vamos ler em Grupo Angular 192. Pelo mundo brilha a luz desses que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, ele culpa-nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Antes tinha amor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, derramado por pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Amém. Jesus, agradecemos a oportunidade. Pelo sangue somos redimidos. Pelo sangue somos redimidos. Amém. Glória a Deus. O que significa isto? Segurança máxima. Oh, aleluia. Segurança máxima. Pelo sangue de Cristo. Segurança máxima. A palavra nos diz que a redenção pelo sangue de Cristo, até o diabo passou a viver ao derredor. Mais perto ou mais longe? Mais longe. Compreendeu a segurança plena? O diabo que andava ao redor passou a viver ao derredor. Mais perto ou mais longe? Mais longe. Então é segurança, é a força mais destruidora que debilitava as pessoas, até mesmo na época da lei, não tinha essa possibilidade que temos hoje, ter essa vitória segura, garantida, plena garantia, a menos que a pessoa não queira, não é? Mas pode ver que as tentações que a Bíblia mostra, que hoje as tentações são mais humanas.
que não são diabólicas, tanto assim, devido o efeito do sangue de Cristo. Ele nos redimiu. O sangue dos animais cobriu o pecado de Jesus, tira o pecado. Que maravilha! Por isso que nós temos esse privilégio dentro da própria razão da boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Glória a A minha Deus. esposa colocou um hino, vamos louvar, depois já vamos orar e vamos. Glorificado és o nome dele para sempre. Salve da igreja na Santa Paz e Serviço. A igreja ajuda nós a louvar os 58 da canção, a maioria conhece. Fazer um coro bem importante porque é garantia máxima. Glória Cristo a é vitória máxima. Mesmo em tempos de agitações, mas para o cristão, cada momento, espiritualmente falando, vai se melhorando. Ficando melhor. É o 58, todos conhecem, não é? Não temas quanto tempo, eu sempre estarei. Corre das promessas do bondoso Rei. Qual estrela que brilha lá na escuridão, esta vida promessa brilha no meu coração. Comigo estás, comigo estás. Sim, Jesus me promete, sempre comigo estás. Onde os meus salvos, menos estão. Os dias mais belos vão depressa vão. Cristo, Filho dos homens, nunca mudará. Cristo celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Se mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia. Comigo está, o Senhor prometeu sempre estar com cada um de nós. O que significa isso?
No tempo da lei não era assim. O que significa Jesus está comigo, está com as irmãs, com os irmãos? Ministério pessoal. Isso só sucedeu do dia de Pentecostes para cá. Antes, o povo era dirigido através de reino sacerdócio profético. Não era um ministério pessoal. Cada um de nós hoje temos 3 ministérios, quem sabe? Devido a esses traduzimos a Bíblia, todos nós, biblicamente falando, possuímos muitos ministérios. Nós estamos referindo no sentido clássico. Nós temos 3 ministérios. A igreja temos 3 ministérios. Sabia? Tem um ministério de sacerdote ou não? Sim. Então está garantido, né? Mas é bom que todos respondessem, porque esse ministério é tão gostoso, é tão seguro, é tão garantido, é tão honroso, irmãos. E quando só de você lembrar, você já sente a presença plena do Espírito de Deus funcionando. Talvez alguém não descobriu, os que responderam descobriram. Mas o tempo é muito seguro para servir a Deus, os que dedicam a sua palavra, a sua graça. Temos 3 ministérios que no Antigo Testamento só foram 2 homens, que possuíram 3 ministérios. Imagina agora o tamanho da graduação da graça de Deus hoje em nós. É lindo. No Antigo Testamento, só houve 2 homens que possuíram 3 ministérios, um homem só possuiu 3. Foi Moisés e Samuel. E mais ninguém. Hoje, todo membro do corpo de Cristo, ele possui. Imagina que felicidade que temos hoje, que segurança que temos, que garantia. E ainda não é só na palavra, é na virtude do Espírito Santo. Somos sacerdotes. A palavra diz no Apocalipse, fala disso 1, versículo 5 e 6, que Jesus nos ama e em seu sangue nos lavou e nos fez reis e sacerdotes. Isto. A palavra é digna de aceitação, sem dúvida alguma. A palavra nos mostra que nós somos sacerdotes porque falamos diretamente com Deus, com o Pai, exatamente. Sacerdote, sou sacerdote. No Antigo Testamento havia essa exceção, no caso da oração de Ana, foi uma oração sacerdotal, mas segundo a cultura da época, o ritualismo, a mulher não tinha aquele direito, só que Deus abre exceção em qualquer tempo. E Ana fez o papel de sacerdote, porque ela levou diretamente a Deus em oração, mas não era as pessoas que oravam diretamente assim, era uma demonstração, realmente. E nós somos também, até, irmão, Dailton, né? Ademilton, na outra quarta, nós tivemos um comentário, eu ainda me lembro, sobre o nosso privilégio com respeito à personificação da graça e à isenção de leis condicionais que nos aprisionavam. Nos não aprisionavam os que estavam lá no passado. Tivemos esse comentário, um comentário muito lindo. E aí o apóstolo Paulo, ele repete sobre o ministério da lei de sacerdote, irmãos, de rei, que nós reinamos sobre 2 tipos de pecados. Reinamos sobre o pecado da lei, porque a lei não tem mais domínio sobre nós, devido também não ser imposto a nós uma regra condicional. Então estamos dizendo, estamos reinando. E reinamos sobre o mundo, sobre o pecado, porque o pecado também não tem domínio sobre nós. Por que não tem? Devido ao derramamento do Espírito Santo em forma de plenitude. Glória a Deus! Aleluia! É lindo, irmão. É lindo. Somos dentro da razão da palavra. Já profetizamos, dando graças a Deus pela salvação, porque somos profetas. Eita Deus! Aleluia! Sacerdote,
Profeta. Profeta. Profetiza para os outros que Jesus é Salvador, ao Salvador, e profetiza para nós também, Jesus nos salvou. É profeta! Eita, Deus maravilhoso! É lindo a palavra. Já vamos orar para que a palavra continue nos orientando. Irmãos, é o que alicerça a pessoa é a palavra. É o ponto essencial da palavra. A palavra de Deus, ela está acima dos céus. Sabia disso? Porque quem está acima dos céus? Deus. E aonde Deus está? Está a palavra. A palavra está em todo lugar ao mesmo tempo. E esta palavra que nos consagrou pelo sangue de Cristo, veio a palavra nos consagrar. Consagrar é separar. A gente sente muita alegria de salvação, sente? Alegria plena, segura. Oremos, Senhor, nosso amado Deus, estamos, meu Deus, meu Pai, nesse trabalho tão maravilhoso, a tua graça, maravilhosa e poderosa, e permanece, o grande Deus, para sempre. Eu preciso, nós precisamos, meu Senhor, agora e cada dia mais, de ser orientado, Senhor, no Evangelho glorioso, aleluia, da tua santíssima palavra, meu Deus e meu Pai, com a tua virtude divina, Senhor, no efeito da tua palavra maravilhosa, santa e divina, ó Deus de amor e de bondade, bendito e exaltado és o santo nome do Senhor, que permanece para sempre, na virtude divina, Senhor, o teu santo e glorioso Evangelho, meu Deus que permanece, meu Senhor da glória, em Cristo Jesus, teu amado Filho, que é a tua santa igreja. Cada momento, amado, ela sinta este efeito maravilhoso, Senhor, com a tua graça maravilhosa, gloriosa e poderosa, Deus, Senhor da glória, reanimando a tua igreja, meu Deus, cada momento a mais, despertando a tua igreja, ó Deus e Pai, no ministério, Senhor, a tua santíssima palavra, o teu poder maravilhoso, santo e divino, meu Deus, meu Pai, e permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude divina, Senhor, na tua divina misericórdia, e permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. E o tempo é muito oportuno. Ainda, irmão, ontem estava comentando com a minha esposa em casa, fazendo um estudo geográfico sobre a Terra da Promessa. Interessante que justamente lá naquele lugar, aquele mesmo local onde está hoje a mesquita dos muçulmanos, bem naquele local, Deus falou para Abraão para subir no Monte Moriá. Agora veja bem como a vida de Cristo está próxima ou não. E aquele local, ele precisa ser desmoronado, reconstruído o terceiro templo, aí a igreja subirá, devido às informações das profecias. Bem naquele local, tem até está bem em clima de atrito, de guerra, né? Diz que, pois, então ali vai ser desfeito ou por terremoto, ou então pelo bombardeio de Israel, para que o templo seja para que assim a igreja, e já leu isso na Bíblia. Ainda não leram? Não? Depois pode vir na outra parte, se vocês quiserem, não, só essa. Deus, nos comentários, sabe que nós precisamos aproveitar muito o tempo. O tempo hoje é muito apropriado para examinar a palavra, porque o Espírito de Deus ele é derramado
sobre nós. Ele é derramado sobre nós. E as nossas mentalidades, elas ficam bem atentas, ficam bem ampliadas. Isso nos leva a um momento exato de perseverança. Vamos dar prosseguimento na mesma pregação de quarta-feira passada. Não sei se alguém se lembra. Alguém se lembra? Foi no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. As cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós lemos versículos 12 e 13. Mas vamos seguindo mais nesse trabalho tão lindo que a palavra de Deus nos fornece com abundância, a palavra dele. E a palavra está referindo aqui no capítulo 5, versículos 12 e 13. E depois vamos ler o 19 ao 21. No mesmo capítulo 5. Tem título assim: por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio que superar o pecado. Foi além, muito além, muito além, muito além, tem as razões bíblicas para isso. Muito além. O versículo 12 aqui é falando. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Essa palavra. Aqui nos versículos 19, a palavra de Deus, versículo 18, melhor dizer, 29. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça e a todos os homens para justificação da vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Concluindo, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Pode sentar aí, já oramos. Vamos. São textos que nos chamam muita atenção, não chama? Paulo fala do pecado, mas ele não refere só a Adão. Quando ele fala o pecado, ele cita Adão e cita Moisés. E a diferença é mais de 2.000 anos de diferença, pouco mais, 2.400 anos mais ou menos, mais do que isso. A diferença de Adão e Moisés. Mas ele está referindo a algo que promoveu domínio sobre a humanidade, reinado no pecado sobre a humanidade. E por que então primeiro ele cita que Adão pecou e morreu? E todos passaram por aquele pecado, porque um homem só, por um homem entrou o pecado no mundo. Agora, no sentido clássico da Bíblia, por que então que o pecado veio de tal maneira que levou a pessoa aprisionada e atingiu a parte biológica de todas as pessoas? Por qual motivo? Porque quando Deus criou Adão, Deus ordenou a Adão 7 regras. Mas só uma regra ela precisaria ser
considerada condicional. Condicional é isso, você está naquela condição, perdeu a condição, não tem retorno. Isso é aquela palavra condicional. Então Deus entregou a Adão 6 recomendações voluntárias, porém a 7ª não. A 7ª era condicional. Ele falou que Adão para cuidar da terra, lavrar a terra, cuidar dos animais, dar nome aos animais, multiplicar, encher a terra, dominar sobre os peixes do mar, assim por diante. Mas a 7ª não, aquela era diferente. Quando a gente sobe no culto ou fora do culto ou em casa e nós dizemos que estamos alegres, é porque temos razão bíblica. Não é uma questão emocional para alegrar alguém e também a consolar a nós mesmos parcialmente, não. É a razão viva que vem lá do alto. Deus condicionou Adão com a lei da inocência. E ela estava condicionada mesmo, a única lei que encontramos. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, a palavra diz que Deus pôs no jardim a árvore da vida e a árvore da... Veja bem, a árvore da vida simbolizava e simboliza Cristo. Vivendo por Cristo não tem outra alternativa eternamente. Mas a árvore da ciência do bem e do mal tem outro sentido, tem outro significado. Por isso que Deus condicionou o homem, dizendo, no versículo capítulo 2, 17, parte B do versículo, ali estava a recomendação, o Senhor dizendo ao homem, não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore, nem faça isso, não literaliza, nem coma e nem... Era condicional e científico. E assim sucedeu. Então, enquanto ele viveu na obediência sobre aquela lei, uma lei mesmo, ele estava em perfeito estado de perfeição e estava vestido com a veste da inocência. Glória a Deus! Aleluia! E permaneceria, poderia preencher a terra sem pecado até nos dias atuais, se ele não tivesse desobedecido. Eu estou citando Adão, porque o pecado foi mais imputado a ele. Por quê, irmãos? É aonde foi para ele. A ordem dada foi a ele. Eu já vi pessoas pregar assim, eu já ouvi, não sei se você já ouviu. Não existe pecado pequeno nem pecado grande, todo pecado é igual. Não tem ética bíblica. Em lugar nenhum da Bíblia você não vai pregar a justiça de Deus, dizendo que não haverá pecado menor e pecado maior. Esse é o perigo. Está compreendendo? Existe pecado congênito, existe pecado involuntário, existe pecado voluntário, que é o pecado premeditado, e um é diferente totalmente do outro. Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, versículo 24, que existe pecado do tamanho do mosquito, e existe pecado do tamanho de um camelo. Já leu isso, não? Já, não é? Então, a Bíblia, irmão, ela é justa. E os que pregam, nós também que pregamos, de ser justo. Então, Adão estava naquela condição de não comer, nem tocar o fruto da árvore da ciência. Olhe bem direitinho lá o texto. Ciência, para que nós possamos entender bem o sentido que traz a boa palavra do Senhor. Porém, depois que a lei foi violada, então entrou o pecado em duas etapas, 2 sentidos. Porque quando Deus criou Adão, ele selou a aliança adâmica através daquela lei. Mas também ele selou a aliança edêmica através da lei que entregou a Adão. Como ele selou a lei da Adão, a lei da inocência? Se ele nunca comesse naquele fruto, o tocasse,
ele também permaneceria inocente consecutivamente. E se ele não tivesse cometido aquele pecado, a terra também não convulsionava. Não haveria trovões, não haveria variações de estações. Não, tudo seria muito bem estabilizado e glorioso, mas dependia da conservação de uma ordem condicional. Eu falei várias vezes, porque às vezes a pessoa tira um versículo na Bíblia e transmite uma coisa tão fora que gera um regresso muito grande referente à doutrina sã de Cristo, a sã doutrina. E quando ele comeu do fruto, ele passou a ser um homem desmotivado da glória de Deus, instantaneamente. E por isso passou a ser um homem que recebeu uma dura ordenança, porém não perdeu a salvação, porque a misericórdia de Deus ela é de tal maneira que não dá para se expressar. Mas, contudo, o pecado entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado. Vocês estão compreendendo? Então, houve a quebra de duas alianças. Alianças com o homem e aliança com a natureza. Os irmãos sabem que servir a Deus tem aliança, ou não? Eu estava até comentando, quando um membro, ou eu, ou outra pessoa, diz a um membro de outro ministério, assim não é fugindo do assunto, é dando exemplo sobre aliança. Sai da sua igreja e vem congregar na minha. Que tipo de pecado ele está cometendo? Ou ela? E ensinando também a pessoa a cometer pecado de traição. Porque congregar tem pacto. Congregar tem aliança. Quer sair até pode, mas que saia em paz. Sem trair o dirigente. Ou assim por diante. Porque quebra de aliança é realmente traição. E Adão cometeu aquela negligência tremenda, comendo do fruto que não era permitido. Os irmãos sabem de Deus. Deus tem atributos pessoais, não tem? Ele tem os atributos morais dele. Ele tem atributos, qualidades exclusivas dele, que ninguém poderá apoderar. Que atributos, qualidades? Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, referia o atributo de Deus, uma qualidade, um direito que somente Deus tem o direito de exercer aquela condição de saber o bem e o mal. Por isso que a serpente, ela foi diretamente na parte psíquica, pela parte psicológica do homem, que alojava os regulamentos de Deus, o mandamento. E ela, então, ela induziu a pessoa como as investidas até chegar no pecado maior. Primeiro o pecado menor, depois o pecado médio, depois o pecado maior. Sabia disso ou não? Não. Por isso que é importante analisar bem. Primeiro ela chegou no pecado menor, é concupiscência dos olhos. Quando nossos olhos nos atraem para o pecado, você tem a oportunidade de pedir perdão, se arrepender e prosseguir, marcados com o cerne do sangue de Cristo, feito uma única vez para nos redimiu eternamente. Esse é um pecado pequeno, porque foi a raiz de amargura, está em Hebreus 12, 14. A raiz de amargura que apareceu e ela foi cortada, então não cresceu. Por esse motivo que nós temos que ter a realidade plena da palavra. Então, primeiro ele induziu a Eva, mas a responsabilidade caiu mais em Adão. Sim ou não? Por que caiu mais em Adão? Porque quem sofreu a parte biológica não foi Eva, foi Adão. A Eva foi
foi criada antes do pecado de Adão. Então, biologicamente, Eva não participou do pecado de Adão e foi suficiente, como até hoje veio essa coligação de mulher para mulher e houve uma mulher e foi suficiente para ser mãe do Salvador sem ele, sem que Jesus participasse do pecado congênito. Oh Deus maravilhoso! É uma prevenção de Deus. Era uma prevenção, foi a prevenção de Deus. Mas houve atração. Aí entrou o pecado maior, médio. Parece que não, mas a Bíblia ensina bem assim. Ela observou com os olhos e desejou com a carne que aquela a árvore ou aquele fruto assim era suficiente para dar entendimento. Aí entrou o pecado médio. Concupiscência da carne. Aprenda a lidar com o pecado, porque isso é muito importante, irmãos. Nós tanto para demonstrar outras pessoas, quanto também a defesa da nossa fé cristã consecutivamente, através não só da oração, mas quando Jesus foi lidar com o adversário, que colocou ele à prova lá no deserto, ele já tinha orado e chegou o momento dele usar a palavra. Não foi a oração, foi a palavra. A oração tinha sido antes. Agora, analisando a questão da astúcia, aí aparece o pecado médio, o desejo da carne. Aí viu que aquilo os olhos prendeu, a carne desejou, mas até aí então o pecado não seria consumado, porque tinha oportunidade de repudiar, mas não houve. E ela tomou um fruto, comeu, deu seu marido, então ela foi induzida pela soberba da vida. Quero que dentro dessa mensagem mesmo, dê uma linha para nós aí, irmão. Você, outro alguém, no livro de João 2,15, 16, Epístola de João. A Epístola de João, glorificado é o nome do Senhor na glória, pois a vida é a palavra de Deus, é a virtude da palavra do Senhor nosso Deus. Quem encontrar, leia. Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Essa palavra do Senhor nosso amado Deus. Primeira. Não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa suas concupiscências, mas a palavra permanece para sempre. Foi esse tipo de tentação que levou Adão a cair. Derrubou o homem, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ele não consultou a Deus em parte alguma, se poderia comer ou não, apesar que estava divertido a não comer. Então, isso é muito importante para que ele lidar com a conduta e a boa palavra do Senhor nosso amado Deus. E com isso ele foi debilitado e descobriu, como sabemos, que ele estava, mas o tema central, por que ele entrou naquele processo de condenação e toda a humanidade passou por aquele tipo de pecado, porque o pecado, como eu já disse, ele atingiu a parte biológica do homem, atingiu o sangue. O pecado hoje está no sangue, por isso que a carne e o sangue não é do reino de Deus. Antes que a criança nasça, o embriãozinho no ventre materno já tem pecado, ou não? Sim. Os romanos dizem que não, os crentes também dizem que não. Mas o que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque o pecado, para quem não descobriu, descubra. Antes que uma criança nasça, ela já traz o pecado dentro dele, da geração. No ventre da mãe, ela tem pecado. Por quê?
da ligação biológica, o sangue. O sangue veio a herança de Adão. Por isso que Paulo está referindo. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E por isso que todos morreram, porque todos pecaram. Ou por isso que todos pecaram, porque todos morreram. No livro do profeta Isaías, na ressalva de número 51, versículo 5, o salmista confirma essa mesma expressão que eu estou falando. Porque em pecado fui formado e iniquidade me concedeu a minha mãe. Ele está falando de pecado congênito dentro do ventre da própria mãe. E por isso que não teve outra alternativa a não ser Jesus trazendo salvação. Aí o que aconteceu? Adão recebeu a salvação, mas perdeu o galardão de governar a natureza, dominar sobre os animais por causa desse pecado cometido. E na sequência, Deus trazendo a oportunidade de salvação, mas sem impor lei condicional. Quando Enos, que era o neto de Adão, fundou o ministério de reconciliação entre o pecado de Adão e o dilúvio, houve muitos salvos. Então personificou a graça naquele período. Se os irmãos lerem o capítulo 5 de Gênesis, os irmãos vão descobrir uma grande quantidade de pessoas salvas naquela época pelo ministério da reconciliação, e promovido por Enos, que era filho de Sete. E continuou aquela reforma tão importante, e houve muito salvo. Só que ali não aparece mais, irmãos, a lei que foi entregue a Adão. E na sequência, depois do dilúvio, Deus chama também Abraão, faz-lhe promessa, só que não aparece mais no chamado de Abraão a lei imposta que foi imposta a Adão. Os irmãos compreendem como é tão importante nós estar seguros na palavra, seguros nesse feito tão maravilhoso desta boa palavra. E assim continuou. Deus formou uma nação dos descendentes de Abraão, mas sem colocar esta lei que foi imposta em Adão. Da saída do Egito até o Monte Sinai, Israel saiu plenamente debaixo da graça, porque não tinha lei. Os irmãos sabem que muitas vezes a gente, por ignorância, pede algo a Deus e Deus dá a bênção para servir de laço, servir de opressão, até destruição. Foi quando Israel apareceu lá, já reunidos no ministério de Moisés, no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída do Egito, Israel saiu debaixo da graça. Os irmãos já descobriram, não, quem veio primeiro, se foi a lei ou a graça. Quem foi que veio primeiro? Por que eu estou perguntando? Porque, irmãos, mistura da lei com a graça, quem faz isso é os feiticeiros. Isso é muito perigoso. Não é uma pergunta simplesmente assim, mas usar a mistura, tirar versículo e transmitir, às vezes lá da graça, sem saber o que está fazendo ou falando. Quem faz isso são os adivinhos. Usa essa técnica sem entender o que está fazendo, e também os pagãos fazem isso também. E muitos crentes também usam essa técnica ao contrário. A Bíblia nos rege pelo Espírito Santo do Senhor. Então a lei, não sei se os irmãos descobriram, mas a lei, ela veio depois da graça. Por isso que hoje tem muitos ministérios neopentecostais e misticistas. Eles misturam avivamento com movimento, e misturam uma coisa com a outra, e às vezes cantam até corinhos do espiritismo, ou até hinos que estão ligados lá. E a salvação, ela tem um efeito sadio, envolve o salvo e envolve também o direito do salvo orar para a sua família, quando não há misticismo. Isso é muito perigoso, por isso que temos que estar sempre em oração e no ministério da
palavra. Que analisando bem o que Jesus mandou que fizéssemos mais. Foi orar ou examinar a palavra? Porque estou perguntando, porque são perguntas que elas têm razão bíblica. Um exemplo, por que nós devemos tomar a ceia? Porque é uma ordenança. Está compreendendo? Jesus perdoa na mesma hora, no meio instante, para que alguém não fique sem tomar a ceia, porque a ceia é uma. Por que devemos orar? Porque é uma ordenança, está no imperativo. Por que devemos examinar a palavra? É ordenança. Tanto que é igual, e orar e examinar a palavra está no mesmo nível. É a mesma coisa do nosso corpo, as pernas, locomover o corpo. Você usa as duas. É um exemplo visível para entender bem a boa palavra de Deus. Então devemos assim conhecer o que eu estou referindo, porque a lei ela não veio antes da graça. Só teve uma época que ela atuou como lei, foi no ministério adâmico. Mas no ministério adâmico até o ministério de Moisés não tinha lei, ou até o ministério de Abraão não teve lei, teve graça. E o que significa graça? É uma vida disponível, um homem fraco, um ser humano fraco, cheio de falhas, cheio de erros, mas cheio de oportunidade de recuperar imediatamente para que o pecado não reine sobre ele. Oh, aleluia! É isso. É a função da graça do Senhor, nosso amado Deus. Mas no Monte Sinai, lá no Monte Sinai, Israel escolheu o caminho difícil. Não tem pessoas que gostam mais de inventar tanto sacrifício que não conseguem cumprir da culpa, que não tem culpa, que é o diabo. A culpa não é do diabo, é de quem dá lugar a ele. Sabe disso, não é? Biblicamente falando. Porque às vezes por falta de ter um pouco mais de informação bíblica, se fala isso. Aí então entrou outro pecado, o pecado de pena de morte. A pessoa pecou, a cruz já estava lá, está em Deuteronômio 22, 21, 22, 23. Deus dizendo a Moisés, faça um patíbulo, a cruz em forma de cultura grega na época. Se alguém pecar, pecado tipo de morte, e cadê o perdão? Porque era lei, não tinha perdão, era lei. Será pendurado na cruz e morto antes que o sol entre, por quanto tal é maldito. E agora eu pergunto aos irmãos e às irmãs, aonde estava a oportunidade de pedir perdão e ser recuperado? Estava presente, só que o povo rejeitou por ignorância. E então, já que houve a lei, então quem reinou foi o pecado. Por que o pecado teve domínio? Porque regras, nenhum homem consegue cumprir as regras da lei. O homem o homem significa humanidade, é homens e mulheres. O homem só consegue viver através debaixo da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia, não tem como. Agora, quando Paulo, voltando à igreja, às outras igrejas também, combatendo contra um grupo de judeus que já tinha sido espalhados no ano 70, devido àquela destruição do templo em Jerusalém, eles ensinavam a lei. E a batalha de Paulo era muito dura, porque ele, além de ganhar as almas, ele precisaria trabalhar no ministério de transferir o povo da lei para a graça, que não era tão fácil, devido 1, 2 vezes, 20 vezes, crendo naquilo, aquilo se tornava na mente como uma verdade. Então, Paulo mostrando que onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado causou violência, o pecado causado pelo homem também causou violência. Quando Lameque disse às 2 mulheres, eu matei um homem porque
me feriu e outro porque me pisou. Porque está escrito, quem matar Caim, morrerá 7 pessoas da família. Mas quem matar Lameque, 70 vezes 7 pessoas da família morrerão. Está no capítulo 5 de Gênesis, versículo 20, na sequência, 22 até 24, principalmente, chegando ao 25, 26. Porque quem matar Lameque morreria 70 vezes 7 pessoas da sua família. A violência ia aumentando. Quando Jesus trouxe o ministério da superabundante graça, ele ensinando aos discípulos sobre perdão e a necessidade do perdão e por que o perdão, Pedro então chega perante Jesus dizendo: e quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7. Porque Lameque diz que Caim será vingado 7 vezes, mas ele será vingado 490 vezes. Violência. Aí Jesus trabalha em cima do mesmo texto, que já é do mesmo contexto, que além do texto, dizendo: não, eu não digo somente 7 vezes, mas o perdão é ministrado 70 vezes. Quantas vezes por dia? 490 vezes por dia, se for necessário. Claro que o Espírito de Deus nos enche para que nós não nos sejamos levados ao pecado. Só que Jesus está referindo que o cristão, para que ele seja um cristão humilde, é necessário que ele conviva com a visão voltada para ele mesmo, aprenda a conviver com as suas fraquezas e a necessidade do perdão para que ele também perdoe a outras pessoas. Aí Jesus disse: não, até 70 vezes, porque onde o pecado abundou, vocês se lembram do pecado da pregação de João Batista? Enquanto o profeta Ezequiel e outros mais, ministério de Moisés, a alma que peca esta morrerá, lá em Números capítulo 15, versículo 36, a seguir 34, 35, 36, o homem foi morto a pedradas porque estava apanhando um pouco de lenha para acender fogo no sábado, porque segundo a lei não podia. E aonde estava o ministério de conselho? A lei é regida por a pena de morte, e o pecado foi aumentando. Aí, no ministério do profeta intermediarista, João Batista, não sei se os irmãos se lembram qual foi as primeiras frases que João Batista usou na abertura do seu ministério de transferência da antiga lei para a presente graça. As primeiras frases foram aquelas: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Por que ele não deu uma lei? Ele não propôs uma lei, ele pôs uma incondicionalidade. Todo estava na posição de não encontrar capacitado para o reino de Deus, mas todos precisariam se arrepender-se, porque agora não tinha mais o castigo, mas em lugar do castigo, o arrependimento traz o efeito pleno da graça. Deus pede arrependimento, aponta o pecado e oferece perdão. Eita Deus maravilhoso! Cristo, por sua vez, é Mateus 4, versículo 17. Cristo andava pelas margens do mar da Galileia, o lado da Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Por isso, Jesus, como nós sabemos, foi chicoteado, desmascarado perante o público, passou pelo processo da vergonha pública, foi despido, massacrado, ele foi coroado com espinhos venenosos.
espinhos e abutres, ali não só doíam, mas promovia também enfermidades terríveis, aqueciam a carne, promoviam febre, e além das chicotadas que ele recebeu, e mediante aquela atrocidade, ele citou a primeira palavra na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Jesus crucificado, em Lucas 23, 34, me falha a memória, pedindo ao Pai que eu perdoasse os seus ofensores. E um deles disse a minha vez: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ele imediatamente o perdoou. Ele imediatamente o perdoou, porque a graça estava superabundante. E até na morte de Cristo, ele começou o seu ministério mencionando graça abundante, não imputando os nossos pecados, liberando o perdão instantaneamente, porém na sua morte ele morreu de braços abertos, perdoando. Irmãos, todos os membros do Antigo Testamento, homens e mulheres, que recebeu a revelação da salvação, nenhum deles se desviaram. Porque o que mais nos atrai e nos dá certeza de perseverança é justamente a identificação dada por Cristo pelo Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo sobre a função ética, a garantia plena, o fundamento da salvação. Todas as mulheres, como foi referido, homens do Antigo Testamento, enfrentaram as grandes batalhas, rejeição pela sociedade, e reprovação pela alta sociedade ou baixa sociedade, mas não retrocederam a sua fé, porque no Antigo Testamento, para os salvos, já era os olhos de Deus olhando para o Novo Testamento. E o Novo Testamento é a visão de Deus olhando para onde? Para o Antigo, para o presente e para o futuro. O Senhor da glória é garantido. Tanto que o verdadeiro culto de cura divina é o que Jesus pregava. Vocês podem avaliar que todas as vezes que Jesus pregava, ele depois atuava a cura divina. Só que primeiro ele fazia o quê? Ele costumava sempre pregar sentado. Já leu isso, né? Já leu? Sempre ele pregava para a grande multidão, mas a maior parte das pregações, todas eram sentados. E ele usava a palavra, na verdade, vos digo. E essa palavra significa pai e filho. Quando ele sentava, era uma assimilação, era uma demonstração, melhor dizer, que ele estava recebendo a instrução do Pai. Porque quem não se senta para aprender, nunca poderá se levantar para ensinar. E é o que se vê muito hoje. A razão pela emoção é perigosa. Então Jesus deu o exemplo de ensino, lá em 8 de João, versículo 1 e 2, diz a palavra, ele estava com uma grande multidão e ele, assentando-se, ensinava. No ministério também da pesca maravilhosa, ele estava instruindo o povo. Ele, assentando-se, ensinava o povo. Depois de instruir eles, lançar a rede. Só que ele já tinha ensinado acerca do primeiro plano de Deus. Primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? É a salvação, porque a salvação ela atua antes do nascimento da pessoa. É um projeto de Deus. Desde a fundação do mundo, já está o projeto de salvação para que ninguém se glorie por nenhum tipo de obra. Mas é o ministério da salvação, de uma maneira toda especial. É algo que mais nos induz a
a invocar o nome do Senhor da glória. É o ministério da salvação, porque ele vem acompanhado com todas as bênçãos de Deus. Vem acompanhado com todo tipo de bênção de Deus, espirituais, nos lugares celestiais. Não falta uma. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz a palavra que o Senhor nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais, com todas, nos lugares celestiais, em Cristo, o Senhor da glória. Tanto é que Jesus pregava e ele exortava o povo. Quando o povo recebiam a palavra, ou que não recebiam a palavra, ele curava todos. Porque como se fosse uma bênção comum para todos. Só que para a salvação é diferente. A pessoa precisa, ela está sempre atento à palavra, ouvindo a palavra, recebendo a palavra e praticando a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quem compreendeu? Resumindo, tem na Bíblia uma lei condicional para nós, no Novo Testamento? Quem não descobriu, descubra. Não. Já que nós temos meios de não pecar, porque hoje o Espírito de Deus não é por medida, ele é derramado e nos traz grande experiência, paciência, esperança, frutos que nos conduz à perseverança. E a pergunta é: por que nós temos capacidade dada por Deus de perseverar? E Adão não teve. Os da lei também não tiveram. E nós temos. Olha a riqueza que traz. Se os irmãos olharem de Mateus até Apocalipse, você não encontra uma vez uma lei condicional. Você encontra a lei de Deus em sentido moral. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, assim por diante. Não desejará mal ao seu próximo, não cobiçará nada do seu próximo. É a lei moral que veio, está no Novo Testamento. Mas se porventura houver alguma transgressão, qual é a saída? É a morte ou perdão? Respondam. Qual é a saída? É a morte ou perdão? O perdão, porque esse perdão, ele foi selado, ele está selado uma vez por todas, com o precioso sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, para que a oitava e eterna aliança não seja quebrada. Entra o processo do perdão, mas só se perdoa quem é humilde. Tem essa questão também, processo do perdão, a graça de Deus. Então nós estamos vivendo em uma época mais rica, cheia da plenitude de Deus, em razão de servir a Ele, porque nós temos, já foi dito no princípio, nós temos dois tipos de vitória, não é toda vitória em tudo, mas vitória sobre a lei, porque nós estamos mais debaixo da... Não estamos porque o dia de amanhã não pertence a nós, está compreendendo? Então os projetos para amanhã são todos aproximados e não são mais solenes. Só que na lei era solene, o voto era solene, os compromissos eram solenes. E se não pagasse o pecado, não sairia. Agora na graça não, a palavra é trocada de solene para permissivo. Tiago, doutrinando a igreja, ele ensina isso. Tudo que você for fazer para Deus, faça com desejo de coração, é uma responsabilidade.
E também uma demonstração do amor. Só que não passa em condição solene. Senão a pessoa entra para a lei, volta novamente para a lei e passa a sofrer consequências por maldição. O que significa compromisso permissivo? Eu irei fazer algo para Deus. Se Deus o permitir, se viver. Se não fizer, não pecou. Estão compreendendo? Eu já vi pessoas ameaçar outras pessoas. Olha, você não pode quebrar esse compromisso. Não pode quebrar isso. Pode. O homem, ele é falível. Infalível somente Deus. Quem sabe plenamente o dia de amanhã é Deus. E essa personificação da graça nos isenta totalmente de conviver com o pecado causado pelos nossos próprios lábios. É uma riqueza muito grande que nós temos. Faz um compromisso para tal dia, só que você vive tranquilo. Se quebrou o compromisso, também a graça não dá o direito que você pecou. Por quê? Vocês estão compreendendo? Está em Tiago 4, versículo 13 ao 16. Tiago era o dirigente da igreja primitiva. Ele aprendeu com Jesus. Por que muitos crentes, às vezes, eles vivem mais com medo de Deus do que com liberdade para com Deus? Por causa de algumas ameaças. E a pessoa, na simplicidade, ela crê. Agora, na graça, não. A graça nos trouxe uma segurança máxima todos os dias. Compreenderam ou não? É bom viver com a graça ou não é? É importante eu que, resumindo aqui, o lugar que o nome de Deus está dentro do lugar, depois vamos. Eu trabalhava aqui perto, numa casa aqui perto, embaixo assim, e a irmã era obreira, da igreja mesmo, e o esposo crente, e eu cheguei um dia no serviço, ela estava apavorada, estava desesperada, porque ela fez um voto com Deus, e o marido não concordou. E chega uma outra obreira instruindo ela: não, você tem que pagar, porque esse negócio é com Deus. Mas o marido não concordou. Eu cheguei para ela, abri a Bíblia, mostrei a lei moral do casamento, o acordo pleno do casal e a reação de Deus. Aí ela se acalmou. Se a mulher casada fizer um compromisso com Deus, e o marido não concordar, ela pode cancelar o compromisso e Deus perdoa o pecado por ela não ter cumprido com aquele compromisso para viver, trazer uma convivência bem com o esposo. Você já leu isso? Não? É lei moral. Ela está no Antigo e está no Novo Testamento. No livro de Números, capítulo 30, versículos 8 ao 12, está falando bem assim: se uma mulher casada fizer um compromisso e o seu marido se concordar, então Deus também concorda e todos os seus compromissos são valiosos. Porém, se o seu marido vedar, Deus o anulará e perdoará o pecado da mulher, porque a palavra do acordo, ela vem diretamente a Deus. Aí a mulher agitou o casal, instruiu a mulher a brigar com o esposo, que ela falou: não, se eu não pagar, Deus vai me matar. Se eu não pagar, Deus vai me colocar no câncer. As ameaças malignas. Tem crente que ele é terrorista. Ele prega, a pessoa entra na igreja com saúde e sai doente. De ouvir palavras tão destruidoras. Aí eu mostrei para ela, não é assim que está escrito aí, irmão? No capítulo 30, versículo 8 ao 12. O 12, principalmente: o seu marido poderá vedá-lo ou confirmar todos os seus compromissos. Biblicamente falando. Isso não é machismo, é hierarquia, é uma concordância, é uma ordem divina, é respeito um para com o outro. Paulo fala disso em 1 Coríntios 7, 5, 3 ou 5. Não desfalqueis quando entre em desacordo um com o outro. Não entre em compromisso. O homem não entra em
compromisso, até o homem também. Não entre em compromisso isolado, sem comunicar com a esposa. Ambos são como um acordo. Assim como o homem provém da mulher, a mulher provém do homem, e os dois se tornam no mesmo sentido. Por isso que o conhecimento é bom até para edificar casamentos. Sabia disso? E resumindo, nós temos que ter muito cuidado de revelar a mulher casada. Viu? Eu já vi desastre por aí. Deus nunca fez isso na Bíblia. Encontrei Deus falando com a esposa da mãe de Sansão, mas depois ela foi transmitir o recado ao seu pai, porque ela tem compromisso com o esposo. Então a inversão de valores não é fugindo do assunto, mas a personificação da graça. Ela precisa que seja respeitado na unção e no conhecimento de Deus. Que esta palavra continue trabalhando em cada coração. Muito bom. Estar com Cristo, com a sua palavra, é muito melhor da realidade nesta hora. Eu vou tirar as ofertas e passar para o irmão, né? O irmão já aos avisos. Já foram dados, né? Quem foi revelado primeiro a palavra